jovens atuando na preservação do patrimônio histórico. É uma das propostas do programa Valor Social do Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. Desde a implantação, o projeto capacitou 180 jovens e continua a preparar novos talentos para o mercado de trabalho. Luiz Fernando Batista conta essa história pra gente. Detalhes minuciosos que exigem concentração. Talento é o que não falta para essa turma do curso de qualificação em restauração, que pertence ao programa Valor Social. A gente tem mania de achar que só porque é velho não tem um valor. Esquecemos da história. E o papel do conservador é conservar para que essa história dessa peça seja passada para frente e ela não seja esquecida. As aulas acontecem no Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte e preparam jovens de 17 a 20 anos em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho. O curso, além de ter dado certo assim, no campo, no âmbito assim, pessoal que a gente observa, do crescimento de cada um como pessoa, profissionalmente também tem dado bons resultados. As pessoas entram aqui com uma certa dificuldade, vão desenvolvendo essas habilidades. Aqui eles acreditam em você. E eu, quando entrei aqui no Valor Social, eu tinha muito medo, porque eu não tenho experiência com pintura, não tenho experiência com as áreas que eles exigiam aqui. E eles me capacitaram disso e eu me senti muito feliz. Minas Gerais detém quase 60% do patrimônio cultural tombado do Brasil. Nesse cenário, a conscientização dos jovens é fundamental para a preservação desse legado. A juventude ela tem um potencial disseminador muito grande. Não é uma temática que faz parte do dia a dia desses jovens como alunos, como cidadãos do mundo. Então aqui eles têm a oportunidade de se encontrarem com esse tema, de olharem para a arte, para a cultura, para o patrimônio como um meio de vida, né, como uma forma de se colocar. E não tem jeito de não se encantar. A Igreja São José, no centro de Belo Horizonte, passa por um processo de restauração que já está em fase final. Na equipe, ex-alunos do projeto Valor Social colocam em prática os conhecimentos adquiridos no curso. No curso você já tem uma iniciação do que é o trabalho, do que é manual, do trabalho em grupo, e depois, quando você começa o trabalho, você tem essa responsabilidade do trabalho em grupo, do trabalho individual, saber diferenciar as coisas. Então o curso inicia muito bem. A responsável pela restauração da igreja vê o trabalho como uma porta de entrada para os novos profissionais atuarem nesse mercado. Em Minas Gerais a gente tem um acervo enorme, né? Então essa mão de obra é super importante dentro de uma obra de restauração. É buscar se especializar, se dedicar ao trabalho, que trabalho não falta, né? O curso, desde o curso já mostra isso, que tem muito trabalho, tem muita oportunidade. Oportunidades como esta vão muito além da formação profissional. São capazes de moldar talentos e despertar dons que fazem do trabalho uma vocação. Comecei a atuar mesmo, né, nessa área relacionada à preservação do patrimônio em 2010, já aqui no Museu de Artes e Ofícios. Eu entrei aqui no setor educativo, né, atendendo o público. Então trabalhei 2 anos atendendo as escolas, os visitantes aqui como educador, e fui cursar museologia, tudo isso por influência do Valor Social. Aí, né, já tendo algum pouco conhecimento da área de museologia, fui trabalhar, né, onde eu estou agora, que é no setor de museologia, como assistente de museologia. A gente trabalha mantendo a exposição, inserindo novas peças e a conservação também. A gente sabe um pouco da carência, principalmente em Belo Horizonte, de outros museus, isso é a minha visão, da carência de ter um acervo significativo. Então,
costume ver nos museus uma perspectiva mais teatral da exposição do patrimônio. Valoriza muito a tecnologia, valoriza muito o espetáculo, mas o acervo que você pode trabalhar um significado, pode trabalhar a história dele, a importância para o contexto, né, de onde esse acervo foi tirado, você percebe um pouco de dificuldade em outros museus a trabalhar com isso. E aqui eu acho que esse acervo ele é muito rico. E a gente percebe que há uma falta de conhecimento do que é um bem patrimonial, né? O que significa para as pessoas. O museu ele está muito desligado da vida das pessoas. As pessoas não conseguem entender a dimensão do patrimônio para a vida particular deles mesmos. A importância do patrimônio para a sua memória pessoal, para a sua vivência, né, como pessoa num contexto. Eu vejo uma dificuldade, né, dos jovens hoje lidar com a preservação do patrimônio, até por falta de incentivo nessa área mesmo. Eles chegam achando que o museu é o lugar onde tem dinossauro, é só isso. Geralmente que é um museu de história natural, né? E quando ele chega aqui e vê um carro de boi, e principalmente aquele que fala assim, meu avô trabalhou com um carro desse, meu pai, pô, ele fez isso. Então quando ele chega aqui e vê um pouco da parte da vida dele sendo representada aqui, ou da vida da família dele, do contexto que ele vive, dá uma outra dimensão da noção do que é patrimônio, do que é museu. Quero trabalhar com patrimônio, com preservação de memória, com preservação de acervo, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Eu vou fazer de tudo para que os meus filhos possam se interessar pela preservação do patrimônio, possam buscar, conhecer, né, o patrimônio que ajuda eles a se identificarem com o meio que eles vivem. A arquitetura de Belo Horizonte encanta pela diversidade que coloca lado a lado o antigo e o novo. E alguns prédios na cidade reservam encantos muitas vezes desconhecidos pelos próprios belo-horizontinos. Hoje você acompanha mais um retrato de um dos pontos turísticos da capital. Confira a visita de Edcarlos Edésio ao Museu de Artes e Ofícios. Na torre, o relógio público, o primeiro da capital mineira, conta as horas para os apressados. A arquitetura neoclássica nem sempre é observada pelos milhares de passageiros que diariamente aguardam ônibus em frente aos prédios quase que centenários. Apesar de serem antigos, a identidade como Museu de Artes e Ofícios tem apenas 8 anos. A pouca idade, no entanto, carrega a importância de ser o único no Brasil a resgatar os ofícios artesanais e manufatureiros. Cruzar a porta deste museu é tentar em poucos instantes uma viagem no tempo, contada a partir de um acervo com mais de 2.000 peças. De relíquia em relíquia vai surgindo o trabalhador brasileiro, que foi transformando o país do século XVIII ao XX. E a viagem por aqui não é de mero espectador. Com a ajuda da tecnologia, a proposta de uma exposição interativa espanta a frieza típica dos museus. A contemplação, às vezes, é interrompida pelo vai e vem dos metrôs. Isso mesmo, as divisões em vidro de parte do espaço não isolam o olhar da dinâmica do centro urbano. Enquanto aprecia-se o passado, o público rotativo da estação central também torna-se alvo do observado. E o contrário também pode acontecer. Quando à espera do trem urbano, passageiros nas plataformas percebem-se emoldurados por parte do acervo. É o embarque, também pelas origens. E a busca pelas referências em alguns pontos é brindada por sons ambiente, que surgem causando uma metamorfose de sensações. São nestes instantes que a contagem dos fios na representação das tecelãs, por exemplo, ganha vida em tempo real. As trilhas ultrapassam as notas musicais, se encarregando do transporte ao século XVIII. Espírito mágico deste museu, que faz dos corredores um encontro especial com cada ofício. Do Brasil agrário às relíquias que já apontam a era industrial, aos que passam aqui é reservada a experiência de olhar um espelho e ver a alma de uma nação. A mineiridade do fogão a lenha, a singeleza do carro de boi, os objetos de uso dos tropeiros ou a engrenagem do engenho de cana. Até para os que não conhecem, não se esvazia de sentido, pois com esse acervo,
o museu honra a frase do espaço de lugar do trabalhador consigo mesmo, com a sua história e com seu tempo. Impossível cruzar a porta de volta sem levar como experiência a identidade do brasileiro. Muito legal, mas para quem prefere outros programas que não seja visita ao museu, Clara Senra pode ter a solução, não é mesmo, Clara? Depende, Dani. Se a preferência for teatro, eu trago boas dicas. Há exatos 15 anos, BH cedia o FITB, Festival Internacional de Teatro de Bonecos. Do dia 11 a 22 de novembro, o público será presenteado com várias técnicas de teatro de animação no CCBB BH. O evento cultural realizado na capital mineira já atraiu cerca de 350 mil pessoas desde que foi criado. A magia dos bonecos será apresentada em espetáculos como A Rainha das Cores, Plural, O Gigante Egoísta e As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Para você que não quer ficar de fora, os ingressos a preços populares já estão à venda no site que aparece aqui na sua tela. Mais informações pelo telefone 3431-9420. Neste clima de arte cênica, o Teatro Marília é palco neste final de semana da Mostra Gandarela Cultural. O evento promovido pela Fundação Municipal de Cultura reúne mais de 40 atrações que acontecem também em outras cidades mineiras. Com o tema o dramaturgo William Shakespeare, as apresentações trazem os encantos do teatro e do circo, além de performances, shows, exposições e sessões de cinema. Considerada uma obra-prima, a peça Caesar, Como Construir o Império, é a grande atração do Teatro Marília. A dupla Caco Ciocler e Carmo Della Vecchia sobe ao palco na pele de diferentes personagens para retratar o mundo da política. E para quem adora uma crítica, ainda há tempo de conferir se há ingresso para a próxima apresentação. E agora é só curtir o final de semana, né, Dani? É isso aí. Mas primeiro vamos nos despedir do pessoal que nos acompanha. Eu espero você na semana que vem. Até lá, continue com a gente também pelas redes sociais. Deixa lá seu registro. Tchau!